Ok, agora estamos aqui. Deixa eu enviar o convite. Peraí. Vamos ver aí. Deixa eu enviar aqui o convite para o doutor Coplink. Ok, finalmente. Deixa eu mandar agora para o Efraim. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Ok. Meu Deus! Entramos. Só Deus. Cadê Efraim? Eu já mandei Cadê para ele, Efraim? não sei se ele viu. Tá, enquanto ele vai entrando, eu vou ajudar aqui a divulgar aqui para a galera pedir todo mundo meter setinha aí, gente. Mete seta aí agora geral para a gente chamar a turma, né? Porque nós estamos lutando contra o invisível. Porque É. só misericórdia, hein, brother? Olha, eu Só Jesus. conectei o meu telefone. Só Jesus. É surreal aí. Você está me recebendo bem? Excelente. Tá, Áudio e vídeo. legal. Eu estou mandando aqui, gente, as setinhas, vocês nos ajudem aí também, mandando setinha para a galera que estava nos assistindo, né? Poder também fazer parte aí dessa live, que eu creio que é uma live monumental, porque são 3 cariocas contra o planeta. Meu Deus! Negócio é sério. Chegou um pedido para juntar-se aqui, mas não foi do Efraim, não. Tá? Então, olha só, enquanto você está aí, deixa. Eita, caiu. Caiu. Rapaz, que dificuldade para fazer uma transmissão. Deixa eu compartilhar novamente. Pronto. Que dificuldade, hein? Tô de pé, brother. Tô de pé, hein? Avisa lá Mandei, que eu tô de pé. mandei novamente para o Efraim. É, não. Magalhães é imparável, brother. A turma de Magalhães é imparável. Eu não sei como era Colho Neto, mas, ó, pensa numa galera imparável é Magalhães, meu irmão. Coelho Neto, na minha época, era bonde sem freio. Os caras não param, não, meu irmão. Derruba, a gente volta. Derruba, a gente volta. Nós estamos aí, meu povo. Nos ajudem. Manda setinha aí, ó, geral, ok? Manda setinha geral, ok? Agora eu já estou conectado contigo aqui, ó. Ele apareceu, nós estamos conectados.
Vamos ver, Efraim, cadê você, brother? Cadê Efraim? Cadê Efraim? Ó, a Fabíola já está aqui com a gente. Ó, Efraim está aí, ó. Tu mandou para ele? Mandei, Efraim está aí. mandei. Mandei para Mandou? aquele link que o senhor compartilhou comigo. Aqui, ó. Não, mas ele está aqui na live. Eu estou vendo que o Efraim está aqui, ó. Está assistindo ao vivo. Ó. Efraim Global, é esse aí, ó. Efraim, underline global, underline new. Aqui, ó. Dá uma olhada aí, rola, que tu vai ver aí, ó. Efraim assistindo. Já estou Tu rolando viu? aqui. Vai rolando aí, ó. Ok? Gente, ó, diga para nós aí como é que tá o clima aí, ok? Né, o Gustavo está debaixo da neve, vocês estão vendo que ele está coberto de neve, ok? Você diz para a gente aí, aqui no Vale a temperatura caiu, acho que Campos do Jordão vai nevar nessa madrugada, meu Deus! Né? Pessoal de Santa Catarina, já está nevando aí, cadê a turma da Argentina aí? Diga para a gente, já caiu neve, já rolou congelamento aí, pleno verão, gente. Temperaturas aí muito baixas, hein? Muito baixas. Eu ainda não Do achei o lado de Efraim cá. aqui ainda. Tu não achou ainda Ah, não? achei. Beleza, vamos lá, Efraim. Vamos lá, Efraim. Né? É porque o Efraim é o caçula, cara. Caçula é isso, cara. Caçula. Vamos lá, cara. Cadê você, brother? Cadê você? Cadê Efraim? Cadê Efraim? Isso, gente. Ó, atualizem para nós aí como tá o clima. Pega a setinha, vai mandando, gente. Manda a setinha, né? Eu estou tentando mandar a setinha aqui, né? Aqui, eu vou mandar aqui para uma galera. Já mandei. Vai mandando a setinha aí para a turma, ok? Ajuda a gente aí. Chama o povo, chama o povo. Isso, chama a galera aí para estarem com a gente aqui, ó. Porque é uma live, né, que vai mudar bastante aí o conceito de um monte de coisa que você anda pensando, inclusive sobre a neve, né? Você vai entender por que está nevando, gente. Por que está nevando do jeito que está nevando aí. Você vai entender um monte. Enquanto, né, o Efraim vai entrando, ó, faça como eu. Ó. Já Chama a galera. mandei 4 convites para o Efraim. Só Aê! chegou Meu esse. Deus. Só chegou Dos esse? 4, só esse entrou. Jesus! Caramba! Eu Meu tô desde Deus! a hora que você entrou falando assim, pedi para participar e ficava assim, teu pedido não foi enviado. Eu pedi para participar, teu pedido não foi enviado. Eu falei, pô, É agora Só só. a apareceu aqui um misericórdia. convite, aí eu cliquei e consegui. Só Deus aí. Agora, gente, pega a setinha, Efraim, manda para a galera, Gustavo, manda para a galera. Eu estou mandando para minha galera aqui, porque já tinha uma galera com a gente lá assistindo, né? Mas os caras não deixaram, né? E agora a gente vai contra-atacar eles com seta, gente. Mete seta nessa turma aí, ó. Porque aí a gente pelo menos dá uma chamada para que a galera que está sempre com a gente, né, possa Uhum. participar dessa live monumental. Vocês nunca tiveram três cariocas juntos assim, gente. Ó, a Pode minha ter irmã entrou certeza. aí, ó, Carla Mexe. Achei. Ó, é de Deus. É de A minha Deus. Pelo irmã. menos tu achou. Não, se tu achou a tua irmã, já é um avanço, cara. Não, foi ela que achou a gente, porque eu nem Meu mandei para ela, Deus! mas ela achou aí, ó. Aí, só misericórdia. Eu Ó, o mandei Ricardo para Everett todo está mundo dizendo que que são me 3 segue zagueiros da aqui. Baixada, mas ali não é Baixada, não, cara. Ali é Rio de Janeiro, pô. Baixada é fora do Rio. Que isso, cara? Que isso? Cadê o Mandei pessoal para de todo mundo que Caxias? me segue aqui. Mandei para todo Cadê a mundo. galera? Ó, já mandei até pro Nicolas lá, cara. Pro Nicolas poder Eu não sei assistir mandar para lá. todo mundo. Para mim só aparece quando eu dou o aviãozinho, pessoa por pessoa. Eu não consigo mandar para geral, não. Não, não, mas é pessoa a pessoa, né? Só que quando você começa a mandar, ele vai agrupando, né, para frente. Eu já mandei para uns 50 aí, Ah, tá dá para certo? clicar em um monte, agora que eu tô vendo. Aí você vai Rapaz. mandando aí, não, a gente vai aprendendo. Você sabe que esse é o problema de todo mundo acima de 50. Eu já te falei, tu tira a onda de tecnologia, Não, Gustavo, eu tiro onda. mas Não não. aceito essa palavra, não. Ela é degradadora da minha juventude. Olha, o dia que a gente Sou jovem de fizer, alma. o dia que a gente É, fizer uma transmissão pelo meu canal, eu transmito para 11 plataformas simultaneamente, mais ó, uma rádio que alcança todo mundo. Eu tenho uma web radio que alcança todo mundo, inclusive aí na Europa. pô, Eu então é falo contigo numa toda mesmo, terça e cara. Tu quinta, aqui, de programa um e amigo meu aqui bota. português. Então, eu vou criar.
uma live, vamos combinar um dia, e aí eu transmito para 11 plataformas, mais Legal. essa web radio. Show. E depois tu dá a dica para o ancião, que é a tartaruga da internet. Foi por isso que eu falei que o Gustavo é o megamente da tecnologia. A gente está associado a um cara que sabe tudo de tecnologia. O doutor Alex não sabe nada, coitado. Eu sei mais ou menos. É 3 níveis aqui. Doutor Alex 0, eu 3 e você 10, entendeu? A nível assim, de tecnologia. Inclusive, Verdade. tem aqui ensina-se nas universidades de tecnologia a fazer um hacking ético, né, para puxar capivara. Então, Que isso? Mesmo? é. Rapaz. Caramba, vamos conversar sobre capivara então, cara. E capivara. Mas é um prazer imenso, Gustavo, estar com você e Efraim aqui, né? Eu creio que é um projeto de Deus, né? 3 cavaleiros do Apocalipse aí, né? Do Apocalipse. E aí, meu amigo, vamos começar a bater o papo, a galera vai chegando depois aí, tá? Não esquece de salvar a live e meter no Collab, porque aí depois, eu sendo tartaruga, nós vamos tentar puxar isso para o YouTube, lá pro meu Correto. YouTube, e botar para a galera em cima disso, né? Já para registro da galera, né? Gente, olha só, isso aqui é Deus purinho. Por quê? O Efraim cresceu na mesma região que eu, né? E nós não nos conhecíamos. Viemos nos conhecer além mar, digitalmente. O Gustavo é da esquina da minha casa, e eu também eu conhecia o Gustavo. O Efraim conhecia o Gustavo, e eu não, porque, como eu sou um cara antitecnológico, você me perdoa, Gustavo, né? Eu não conheço quase nada do universo, né, de digital, a não ser 2020 para cá, quando eu fui chutar o balde, porque eu vi o tamanho da sacanagem, e aí eu fui empurrado para vir falar para a galera, porque o meu trabalho sempre foi presencial. No Brasil, eu ministrei para 1 milhão de pessoas secularmente, né, 1 milhão, e no meio gospel só 200 mil, presencial. Né? Então, eu não tinha presença digital nenhuma, né? Eu sou antitecnológico, né? Efraim sabe isso, mas anti mesmo, e fui empurrado, literalmente eu fui empurrado para dentro das mídias, travado geral, né? Você até falou para mim que perdeu 23 canais, eu ainda estou me mantendo de pé desde 2020, então é um milagre, porque eu venho ali, tomo pancada e volto. Não, o Gustavo ele superou. Eu só perdi um e nunca mais abri outro. Falei, não tem paciência não. O Gustavo é o rei da resiliência. Ele teve 23, foi até o 24, o 25, ele vai ser. Já estou no livro dos recordes. Já estou no livro dos recordes. Acredito. Total. Mas então, gente, essa live, né, eu creio que ela vai mudar o conceito de vocês de um monte. Né? Então, como o anfitrião é o Gustavo, começar a perguntar para ele aonde nós estamos aí debaixo da neve e o que você está enxergando no curto prazo depois do próximo da neve. Já é o Efraim, que já está nevando na cabeça dele, vocês já estão vendo que a cabeça dele já está nevada. Pois é, rapaz, só ficou essa parte aqui sem neve, mas aqui na frente, aqui do lado já está cheio de neve. Já nevou, já nevou. Não, detalhe, eu nevou. sou o mais novo dos 3 e o que tem mais cabelo branco, já repararam, né? Que se aborrece mais aqui sou eu. Aqui. Não, mas barba não conta não, essa barba aí é invasora, ela é extraterrestre, ela não devia estar no teu rosto. A barba de Arão. Olha só, você sabe que meu DNA não foi encontrado no planeta e tu fica atiçando ainda dizendo que eu sou alienígena. Meu Deus! Só você e o Elon Musk. O Elon Musk agora no Fórum Econômico Mundial, de novo, pela 1000ª vez, afirmou que é alien. Ele sempre fala, quando pergunta, você é da Terra ou você é alien? Eu sou alien. Ele fala isso assim, mas você parece que está na... Você é meio draconiano aí, igual... Não, o negócio é sério. Mas vamos lá, Gustavão, diga para nós, aonde estamos e para onde estamos indo, meu amigo? Bom, mais uma vez, muito bom dia, doutor Alex, bom dia, Efraim, é um prazer enorme participar desse bate-papo aqui com vocês, e bom dia a todos aqueles que estão chegando aí, por favor, compartilhem essa transmissão, tivemos alguns problemas alheios à nossa vontade, mas aqui estamos.
Bom, é esperada essa tempestade que vai afetar em torno de 160 a 170 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos. No estado da Flórida, está tranquilo. Aqui está uma temperatura já, como sempre, um calor nessa manhã e estamos tranquilos. Agora, dando um salto gigante, porque eu tenho certeza que o Efraim já está por dentro disso, ontem houve uma tentativa de golpe na China. 17 oficiais de alta patente, incluindo generais, foram presos porque houve um coup d'etat, uma tentativa de golpe de Estado. Já não é a primeira vez que isso acontece durante o período de governo do Xi Jinping, o que demonstra que, dentro do próprio partido, que é o único, há pessoas que não estão satisfeitas com o rumo que ele está dando à China, porque temos testemunhado que houve uma reviravolta. Os Estados Unidos, que estava lá embaixo, sendo considerado, era debochado de todos na época do Biden, e agora a coisa reverteu, principalmente depois da ação bem-sucedida na Venezuela. E eu fiquei lendo isso até tarde, porque realmente chama atenção num país tirano ou tirânico, com um só partido político, e tentaram tirar o primeiro-ministro chinês. Isso daí é muito forte. Deixa eu fazer uma colocação aí, né? O Efraim, a gente vem falando sobre a possibilidade da China compor essa nova ordem mundial, né? Com Xi Jinping, ela aconteceria, Efraim, primeiro respondendo, depois volta para o Gustavo, né? Se cair o atual sistema lá, significa de fato que a gente estaria numa nova governança global? Essa fala aí do Gustavo é muito interessante e, claro, temos que analisar que politicamente a China, diferente de outras ditaduras, se a gente pode chamar assim, ela não é uma ditadura monárquica de um governo de um homem, como foi o caso do Maduro, como foi o caso de outros ditadores, né, como Fidel Castro, que a persona de um indivíduo é mais importante do que todo o resto. Na China, há uma ditadura partidária, literal. É o Partido Comunista Chinês que governa na pessoa do presidente Xi Jinping. Ele é a pessoa mais poderosa hoje da política chinesa, mas ele não é um homem com plenos poderes ditatoriais, como é, por exemplo, o Khamenei, o supremo líder. Inclusive, esse título, supremo, se refere a um tipo de divindade, e muita gente não entende isso, apesar do monoteísmo. O termo supremo líder se refere a alguém com poderes quase divinos, e ele é, por exemplo, a figura central do governo iraniano. Já o Xi Jinping, ele é o representante central do Partido Comunista Chinês. Então, ele tem poder, mas ele não é plenipotenciário. Inclusive, esse era um título de um dos cargos que você tinha na embaixada. Eu fui embaixador do rei, tá? Eu cheguei até o máximo do cargo lá. Claro que quando eu cresci, eu descobri que aquilo era só um grupo demolei disfarçado. Quando eu fiquei mais velho, coitado, meu pai, rapaz, adorava aquilo. A gente cresceu naquele negócio de acampamento, embaixada. Aí, quando eu fui ver, eu descobri que os cargos eram igualzinhos. Até a música que a gente cantava, os compromissos e o comprometimento, a gente falava, prometo esforçar-me por uma vida digna de um embaixador do rei, guardar meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão, conservar meu corpo limpo para o serviço, estudar a vida de grandes embaixadores do rei, na palavra de Deus e nos livros missionários, dar tudo que puder para o sustento de missões e pelo meu trabalho ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Aí vinha o segundo grupo, os batizados. Prometo ser leal a Jesus Cristo, viver para Ele, servi-lo sempre. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei meus erros, seguirei a Cristo Rei. Se assim não for, para que nasci? Aí eu fui ver o voto dos Demolei, era igualzinho, só que em vez de embaixada do reino de Deus, era o nome do grupo. É igual a carta da ONU.
Igual a Carta da ONU, que é a cópia do Manifesto Comunista. Carta... Sim, cara, ó, isso dentro da igreja. Então, assim, aí eu descobri que os fundadores da denominação que eu pertencia, aonde eu cresci, também eram seguidores da mesma organização. Eu falei, tá explicado. Mas Irmãos de Avental. cortando isso e voltando para a China, você vê que eu decorei esses compromissos, eu nunca esqueci. Eles estão guardados dentro de mim. É por isso que a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar. Cara, eu nunca esqueço tudo que eu aprendi lá. E foi muita coisa útil, muita coisa que me edificou, que me manteve firme. Mas você, quando cresce, você ganha discernimento, então você separa, né, o espinho do peixe e você consegue reter o que é bom, que foi os aprendizados, os versículos que eu aprendi a decorar. A gente fazia esgrima bíblico, né? 1, 2, 3, aí pegava a Bíblia, quem abria primeiro, quem decorava mais versículos. Tinha um monte de exercício assim e no final aquilo tudo foi útil. O que não prestava, a gente jogou para fora. E o que ficou, permaneceu e a gente fez crescer. A China hoje é uma ditadura partidária, ela não é uma ditadura monárquica ou de um homem só governando. Por isso que houve essa tentativa de golpe, sempre houve uma tentativa de divisão, porque esse grupo, ainda não li isso aqui, que o Gustavo citou, mas eu tenho quase certeza do que eu vou falar agora, que esse grupo comandado pelo chamado Zhang Yoxia, que eu já tinha falado desse cara ano passado, eles são pró-Taiwan livre e independente. Então, eles são meio que financiados por um grupo que tem muita força ainda dentro do partido. E o Xi Jinping, ele não é como o Vladimir Putin. O Vladimir Putin também não era plenipotenciário dentro do governo russo, mas ele teve a empáfia, ou seja, qual o nome que você queira dar, o adjetivo, de tirar e limpar todos os possíveis adversários. Os adversários deles têm uma predileção de brincar de Ícaro com asa de cera, de tentar atingir o sol a partir de lugares altos. Os adversários dele gostam de uma comida suspeita que talvez não seja tão boa para a saúde. Os adversários dele gostam de ir para lugares que o sol nasce quadrado, e assim ele foi mantendo esse poder. Mas ele também, assim como na China, na Rússia, ele é muito mais poderoso que o Xi Jinping, incontestavelmente, mas ele não é monárquico como parece ou faz parecer. Há muita gente dentro da Rússia poderosa que contrabalanceia um pouco o poder do Putin, mas que respeita e segue por uma questão de sobrevivência. Você diz alguma coisa contra ele, no dia seguinte você vai conversar com a raiz da árvore, então, cara, mas ele não é assim uma unanimidade, assim como o Xi Jinping não é. É isso que eu queria dizer. Vamos, E Gustavo. desculpa, aí. minha fala foi longa pra caramba, mas é que eu lembrei dos embaixadores. Tranquilo. Beleza. Vamos lá, Gustavo, tua percepção disso no curto espaço de tempo, porque nós estamos agora com o mundo, parece que muito acelerado, né? Tudo está acontecendo muito rápido, a gente viu ali Davos mudando, né? O pessoal de Davos mudando tudo, mudou tudo, o discurso deles mudou, o discurso do Elon Musk lá, do Peace, né? Do pedacinho, ficou aí absurdo, a repercussão é gigante disso, né? E a partir dali parece que o Trump voltou como um Nephilim, um gigante. Correto. Eu acredito firmemente, posso estar errado, somos humanos, erramos em nossas análises, mas eu acredito que há um acordo sim entre Trump e Xi Jinping. Inclusive, na Deep Web, comenta-se que... É que eu não vou mostrar aqui porque eu iria expor algumas pessoas que não vale a pena. Comenta-se que a China irá tomar Taiwan e os Estados Unidos não vão fazer nada porque as maiores empresas taiwanesas já estão se mudando para cá, para os Estados Unidos. Então, existe esse acordo, sendo que, como o Efraim falou com muita propriedade, tem aqueles que são opositores, que não estão de acordo com muitas coisas que a China vem fazendo. É que aqueles defensores do sistema chinês jamais mostram, o pessoal que vai viajar para lá só mostra a tecnologia, as cidades do futuro, mas existe uma outra China que é escondida, como também existe um outro Estados Unidos que é muito pouco mostrado pelas mídias.
E conforme o doutor Alex comentou aí, depois de Davos, houve uma mudança radical, já que o Laranjão voltou grandão, ele conseguiu tudo e além do que ele queria, ele simplesmente esmagou o primeiro-ministro do Canadá e também o Macron, Macron que já está se despedindo, e o ministro do Canadá que entrou num acordo com a China. Ele, antes de ir a Davos, ele esteve na China, praticamente para entregar parte do Canadá para a China, razão pela qual a província de Alberta, que é uma das províncias mais ricas do Canadá e a província que é a maior produtora de petróleo, a população está votando por uma secessão, ou seja, deixar de pertencer ao Canadá para juntar-se aos Estados Unidos. E isso já começou esse movimento. O ministro do Canadá, que foi na última reunião do grupo Bilderberg, que foi na Espanha, salvo engano, não, teve, acho que a última foi em Portugal, ou a penúltima foi em Portugal, depois veio a da Espanha. E eu já sabia, através de informações, que ou seria ele, o Mark Carney, ou então uma outra mulher, ambos escolhidos pelo grupo Bilderberg, que, aproveitando o ensejo, vai ser a próxima reunião agora, e também para acrescentar que o Laranjão estará visitando o Xi Jinping em abril desse ano. Então, 2026 já começou, pegou o finalzinho de 2025, acrescentou anabolizantes, esteroides e continua. Agora, dentro dessa percepção, gente, nós temos aí, né, a coluna que é Israel, né, saltando a nível de planeta, criando ali com o acordo, né, abrâmico, né, um cinturão de segurança para o desenvolvimento das Arábias, né? E Benjamin disse que ele é o grande protetor agora dos cristãos no Oriente Médio. Olha, isso é muito forte, né? Então, ele já se titulou dessa maneira. Nós temos o Putin com aquela chamada profética de ser a espada de Deus para purificar a Europa, para empurrar o trevudo da Europa, né? 2024, o Efraim citou isso, inclusive, em live, né? Sobre o bendito ali do patriarca Kirill, né? Que colocou a Rússia como santificadora. Então, temos o Benjamin como santificador, temos o Putin como santificador e temos o Laranjão, né? Como santificador. Então, nós temos 3 homens santos nesse momento, trabalhando para o caminho. Os 3, Efraim, trabalham para o mesmo patrão. Isso vai culminar com essa transição de fato que foi falado em Davos, da velha ordem para a nova ordem, e isso aceleraria o relógio do Apocalipse. Aí fala você, depois fala Gustavo. Acelera porque a percepção que se tem, e eu acredito nela, é que nós temos alguns fatos que nós podemos chamar proféticos em andamento no início deste ano, que está se provando um ano, como foi denominado pela cultura americofóbica, de o ano do desacobertamento. Tudo que estava em oculto, e eu acho que desacobertamento é muito bíblico, porque Jesus falou que tudo que se falar nos lugares escondidos e nos gabinetes será pregado dos telhados. O desacobertamento é um processo divino, ele não é um processo antidivino. Tudo que é desacobertado é bom. Por que que é bom? Porque nós somos da luz. Jesus falou, vós não estáis nas trevas, mas andais na luz. E quem anda na luz não tem medo de se expor, até porque sabe que suas fraquezas precisam ser tratadas. Se eu for exposto numa fraqueza, eu tenho que lidar com ela e tratá-la no meu coração. Eu não tenho que me esconder ou esconder as minhas fraquezas em nome de me precaver ou mesmo de me poupar. Eu lembro que isso foi uma lição que eu aprendi diretamente com o Espírito Santo, na primeira mudança que eu tive ministerial, que foi, eu pastoreei uma igreja batista, como eu falei,
No início do meu ministério, eu fui pastor presidente de uma igreja em 95, ainda jovem, com 23 para 24 anos. Eu assumi a igreja no dia 5 de agosto de 1995 e no dia 7 de agosto de 1995 eu completei 24 anos. E eu já fui pastor presidente de uma igreja que tinha 30 anos de ministério ali na Guaratiba, na Estrada do Mato Alto. E ali eu assumi uma igreja antiga já e pastoreei aquela igreja por 3 anos até setembro, outubro de 1998, e eu deixei, por ordem direta de Deus, o ministério e comecei uma igreja independente. Eu perdi muito da reputação que eu tinha no meio da denominação e fui motivo, por exemplo, de discussão na ordem de pastores da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Batista na época, porque queriam me excluir, porque eu tinha deixado a denominação, e um grupo maior se levantou dizendo que eu era um homem corajoso, que a única coisa que eu fiz era que a maioria tinha vontade, mas não tinha coragem de largar a muleta da denominação. E eu fui defendido por causa, olha que coisa, por causa da reputação do meu pai. Um levantou, que era o mais importante, falou: não aceito que o excluam, porque ele é filho de um homem reto, sério, com testemunho probo, que sempre foi fiel ao propósito de Deus, e ele só está tendo coragem de fazer o que ninguém aqui tem, porque aqui ninguém quer correr o risco de perder a mamata. Aí o pessoal ficou envergonhado, que estava pedindo a exclusão, e pararam com o negócio, e eu continuei lá. Se bobear, já estamos em 2026, eu ainda faço parte até hoje, vai ver. Mas eu perdi minha reputação, e eu falei com Deus, falei: Senhor, eu estou perdendo a reputação, e Deus falou assim: mas por que você quer manter uma reputação? O meu filho se poupou, ele preservou, ele não se fez pecado. Por que você quer manter uma coisa que não sou eu que estou dando? Quem te dá reputação é o sistema, quem te dá reputação é uma instituição, mas a sua reputação tem que ser no céu. Não é na terra, mas é no céu que o seu nome tem que ser conhecido. Então, a partir dali, eu adotei a prática de fazer aquilo que o Senhor me manda fazer, obedecer, mesmo que isso signifique perdas. Então, eu acredito, doutor Alex, e desculpa falar tanto de mim, e eu não costumo, o doutor Alex faz live comigo, sabe que eu quase não falo de mim, quem me assiste sabe disso, mas hoje eu estou inspirado a falar, porque eu acredito que profeticamente 2026 vai ser o ano do desacobertamento. Não só dessa questão extraterrestre, mas de tudo. Então a gente está vendo um monte de. Isso aí que o Gustavo falou. É como se o Trump botasse agora, ó, vou falar mesmo o que eu quero, faz reunião aberta, diz exatamente o que ele pensa, exatamente qual é a agenda do governo americano. Eu vi hoje, eu publiquei a Delcy Rodrigues. A Delcy Rodrigues é irmã do Jorge Rodrigues, que vem a ser o líder da Assembleia Nacional Venezuelana. E ela e o irmão são parceiríssimos de um cara lá do governo americano, que está hoje no governo Trump, e se aproximaram dele desde o primeiro governo Trump e são associados a ele. E por mais que ela tente mostrar que ela é bolivariana, e ela é mesmo, ela é muito diferente do Maduro. O Maduro era um cara que subiu sindical, ele é meio parecida a história dele com a do Lula. Ele é um cara com pouca cultura, mas com muito poder de persuasão. Já a Delcy Rodrigues, ela é tipo o Fernando Henrique, meu amigo. Uma mulher com um altíssimo grau cultural, com formação de pós-graduação, mestrado e doutorado em grandes universidades europeias. Ela se formou e ela tirou curso em francês e tirou curso em inglês nas melhores universidades da França e do Reino Unido. É uma mulher com um altíssimo grau de cultura e agora está à frente do governo, porque ela disse nessa declaração, quem quiser ver aí no meu Instagram, tem o vídeo dela hoje legendado, ela dizendo que o Trump chegou, pegou o Maduro e disse: você, Diosdado Cabelho, você, Delcy, e mais um, e o irmão dela falou: vocês vão apoiar ou vocês vão morrer? Porque vocês eu não vou capturar, não, vou eliminar. Ela disse isso, que o Trump fez essa proposta, falou: ó, você tem meia hora para decidir, vocês três, se eu elimino vocês ou se vocês apoiam meu governo aí. E os três, não sei por que, decidiram viver e escolheram apoiar as decisões. E são os três que estão sustentando o governo americano sobre o governo venezuelano. E os três eram os maiores apoiadores do governo de Maduro. Ah, foi traição? Gente, foi sobrevivência. Para mim, foi uma sobrevivência. Efraim, o pai deles foi executado, né, pelos Estados Unidos da América, não foi? O pai deles foi responsável pelo sequestro e manutenção por 3 anos de um oficial diplomático americano. Ele era um sequestrador, ele era um cara extremamente revolucionário,
um cara poderosíssimo e, claro, foi eliminado por causa do que ele cometeu. Eles cresceram nesse ambiente, mas os filhos normalmente são bem mais conscientes que um pai revolucionário, não querem seguir aquele caminho. Hoje eles detêm o poder. A única pessoa que era mais poderosa que esses três que eu citei era a mulher do Maduro. Ela era o verdadeiro poder, a pessoa que costurava todos os acordos. Por isso que ela foi capturada. Ela não foi capturada na mesma proporção e motivo do Maduro, porque o Maduro foi capturado de forma por causa do que ele representa e simboliza, mas ela foi por causa do que ela realmente é. Ela era a Fidel Castro verdadeira, era a mulher do Maduro. Ok. Gustavo, essa Sim. percepção tua agora, diante desse a conhecer tudo isso que está rolando em relação ao pós-Davos, né? E a aceleração do apocalipse. Na tua percepção, nós já estaríamos entrando nas dores, lembrando o falecido Mastral, né, que poderia estar aqui dividindo tela com a gente, né? Mastral teria dito que a tribulação começou o ano passado, né? Inclusive, ele estava bem atribulado antes da partida dele. Quem lembra, né? Ele já se dizia perseguido daqui, dali, aquela coisa toda, e culminou com a passagem dele. Daqui a pouquinho completa um ano, né, da passagem Mastral. Ele não está entre nós mais, porém, o que ele disse está repercutindo, né? Parece que muita coisa que o Mastral disse, de fato, tinha embasamento. Na tua percepção, teríamos pós-Davos, de fato, o apocalipse em andamento, as dores vão começar, ou você ainda acredita que determinados fatores estão em aberto para configurar esse quadro? Um pouco de tudo, doutor Alex, um pouco de tudo. Eu acredito que agora temos um antes e pós Davos, e esse pós certamente acelerou muitas coisas, inclusive voltando um pouquinho no que foi comentado já anteriormente, o Trump foi entrevistado e a repórter fez a seguinte pergunta: o senhor acredita que a China vai tomar a Taiwan? Ele disse: não. O Xi Jinping me disse que ele não irá invadir Taiwan enquanto eu estiver no poder. Ele deixou isso aí, né? O que reforça a ideia de que sim, há um acordo, o qual não sabemos o teor, mas há um acordo entre essas duas lideranças, Trump e Xi Jinping. Cada vez mais, o senhor já havia feito essa pergunta quando tivemos a nossa primeira live. Eu acredito que as contrações, as dores das contrações estão aumentando e o espaço entre uma contração e outra está diminuindo consideravelmente. Estamos, sim, no período das dores. Creio que o reset ainda não se dará esse ano, porque é necessário que venha a 6G, o sistema quântico, que já está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Eles estão, não digo lentamente, mas sorrateiramente, tirando o SWIFT e colocando o QFS, que é o Quantum Financial System. Eles estão substituindo isso. E é Ele foi inaugurado dia 22 de novembro, Gustavo. Isso, correto, corretíssimo. E isso está sendo implantado pouco a pouco, mas ainda tem algumas coisas importantes a acontecer. Eu também, como um crente em Yeshua, tudo que acontece, primeiro eu vejo ou comparo com o que está escrito nas Sagradas Escrituras, que são mais atuais do que as notícias de amanhã. Temos aí esse embate com o Irã, que já está tudo pronto para que ocorra um início, quem sabe essa madrugada, não sabemos. Israel ontem anunciou que já está preparada para defender-se, aguardando os Estados Unidos iniciarem os ataques. O Irã praticamente está cercado, como aconteceu com a Venezuela. Cuba está cercado, por isso que naquela live eu coloquei a pergunta: quem cai primeiro, Cuba ou Irã? Que é certo que o Irã vai cair porque as palavras dizem, as Sagradas Escrituras afirmam isso. Agora,
nos resta saber quando isso vai acontecer. Não é que se os Estados Unidos irão atacar, mas quando irão atacar. E eu fico pensando o seguinte: olha, se eles não está cogitado ainda, mas não foi descartado completamente, uma invasão de boots on the ground, ou seja, soldados, tal como aconteceu na Venezuela, entrarem no Irã para tentar resgatar o Khamenei. Agora, imagina se isso acontece. Mas eu tenho aí uma teoria, Gustavo, dentro desse assunto, duas coisas que eu quero agregar e você volta a palavra. Primeiro, que o que vai acontecer não é americano. Já tem o Boots on the Ground e a gente sabe de quem é, e não é americano, né? São os cossacos, que não são russos, para não falar o nome, mas tira o C e bota o M, né? E o coisa e bota o D. Aí você já sabe quem é. Estão lá e já disseram que basta uma ordem e eles cortam a cabeça da Hidra. Simplesmente. A segunda coisa a respeito disso é que o Dan Kane, que é um general americano, fez agora uma convocação para 11 de fevereiro, a primeira desse tipo na história, aonde 34 nações ou 34 forças armadas do hemisfério ocidental vão se reunir nos Estados Unidos. Eu ia comentar isso agora. É realmente um evento 34 único. forças armadas. E isso tem certamente implicações e motivos sérios, porque o príncipe herdeiro do Shah Reza Pahlavi, ele mora aqui nos Estados Unidos, 47 anos aqui, nunca trabalhou. Ele nunca exerceu nenhuma profissão aqui. Não sei como ele viveu, mas 47 anos. Apesar do que muita gente pensa, ele não é tão popular no Irã. É aquela coisa que um dia nós também no Brasil enfrentamos. É o que temos para hoje, né? De um lado tínhamos a morte lenta, do outro a morte rápida, né? Então, foi feito um esqueminha, um somebody love, a morte rápida foi colocada no poder e a morte lenta está daquele jeito que a gente sabe. No Irã também acontece a mesma coisa. E outra coisa que eu acho que o Efraim também já deve ter lido isso, teve uma entrevista de uma herdeira da família Rothschild, 7ª geração, não lembro o nome dela agora de cabeça, que ela disse: nenhuma nação ousa entrar em guerra sem o apoio dos Rothschilds. Aí a pergunta é: qual o interesse dos Rothschilds na queda do regime do Irã? Regime esse que foi posto pelos Estados Unidos, diga-se de passagem. Sim, na 79. Isso. Qual o interesse agora dos Rothschilds na queda desse regime? O Irã não tem banco central. E quem controla todos os bancos centrais de qualquer que seja a nação são os Rothschilds. Não, e aí, com exceção da Rússia. Com exceção da Rússia. E da China agora, né? Vamos colocar a coisa numa amplitude maior, né? Porque nós temos aí uma representação que começa lá nos Sumérios, né? Vamos pegar um pouquinho dos Sumérios para a conversa, porque nós temos aí aquele bendito ouro que sumiu da Inglaterra, que ninguém deu conta. De repente, a gente viu um ouro absurdo na Polônia, né? 300 toneladas ali apareceu. 700. São 700? Aí, é pior ainda. 700 toneladas de ouro na Polônia, de maneira sorrateira. Os caras foram, né, colocando ali. Nós temos, né, a corrida do ouro, que aconteceu aí, especialmente nos últimos 90 dias. E nós temos o 3 Atlas, que o pupilo do Efraim, o Richard, já começou a dizer que a parada é quente, Gustavo, a parada é quente, e que está faltando agora, não mais 29, mas 27 dias, se eu falo em memória, 26, para os caras serem apresentados, eu acho que no meio do carnaval. Meu Deus! Carnaval comendo no Rio de Janeiro, né? Comendo em Salvador, e aí aparecem os aliens para poder participar do trem da alegria. O mundo vai entrar em agonia, na tua concepção, Gustavo, a partir de março desse ano?
Olha, pode acontecer, porque aqui nos Estados Unidos a expectativa é justamente para esse evento que está sendo chamado The Day of Disclosure, ou seja, o dia da revelação. No primeiro mandato do Laranjão, o chefe do programa espacial de Israel, Raim, esqueci o sobrenome, disse que tanto ele, Laranjão, quanto o Bibi já sabem da existência de uma federação galáctica e que o Laranjão queria anunciar isso, só que representantes dessa federação galáctica disseram não, porque a humanidade ainda não está preparada. E agora existe todo um movimento, toda uma pressão, inclusive da Igreja de Constantino também, está pressionando para esse evento chamado The Day of Disclosure, ou Dia da Revelação. Teve aquela mulher que disse que o dia que isso for revelado vai haver um colapso financeiro nos bancos, então as pessoas já estão preocupadas. Se aqui na Flórida não vamos ter esse fim de semana essa tempestade que vai afetar 160, 170 milhões, mas as gôndolas dos supermercados já estão vazias e a primeira coisa que acaba, não somente aqui como também nos outros estados, sabe qual é o primeiro item? Papel higiênico. Papel higiênico. Papel higiênico. Mas você sabe que os indicadores econômicos, eles são muito interessantes. É como o Washington, aumento de pedido de pizza, o fim do papel higiênico num caso de falta de víveres. São sinais econômicos e você vê que o não desacobertamento, que eu acho que é a palavra mais apropriada para traduzir do disclosure, apesar de revelação funcionar, mas eu acho que o disclosure é mais desacobertamento, que é a mesma coisa, né? Esse desacobertamento, ele é, sem dúvida, um fator econômico. Eles não fazem pelo fator econômico. E essa pessoa que falou isso, inclusive não foi só essa mulher, foi também o principal ex-conselheiro do Banco Britânico. Ele pediu para o Banco da Inglaterra criar um plano de ação para o caso de um desacobertamento, porque ele diz que vai haver uma quebradeira, um plano de contingência para o caso do desacobertamento, porque ele também prevê uma total quebra do mercado financeiro. Então, tudo isso está ligado à economia. E eles estão preparando o mercado para a economia não quebrar. Ou se quebrar, agora, o que fazer? Agora vamos chegar e dar uma lupa, né? Fazer uma lupa gigante em cima disso aí, porque o Brasil entra nesse cenário, né, no nível de instabilidade total, de fragilidade total, no quesito econômico. Eu creio que nós nunca tivemos tão frágeis, né, pelo montante do endividamento, e a solução, né, parece que é o efeito do acorda, né? Vamos começar a caminhar cedo, porque nós temos um ponto de encontro. Né? Nós vimos isso, Gustavo, acontecendo, infelizmente, no ano de 2021, do 7 de setembro de 2021, vimos uma tragédia, que foi o 8 de setembro de 2021, um holograma que costurou uma imagem não verdadeira que culminou com o surto coletivo do 8 de janeiro de 2023. Porque aquilo foi um surto coletivo, porque até agora não apareceu o berrante, que hoje eu vi alguém tocando na caminhada um berrante. Eu falei, pelo menos agora tem berrante. Berrante ou chofar? Não, aquilo ali era um berrante, não era chofar, era um berrante. Eu conheço de berrante, você conhece chofar. Aquilo ali era um berrante. Não, eu não vi, eu estou perguntando mesmo, eu não sei, eu não vi não, essa é um berrante, tocar, não, aquilo é um berrante. Aquilo ali é o que toca na hora do gado, não sei qual foi a intenção. O som é muito diferente, o som é totalmente diferente. Não, total, mas aquilo é berrante, berrante. E ainda escreveram o berrante, falei, meu Deus, botaram o berrante, agora apareceu o berrante de vez. Você acredita, Gustavo, que nós podemos estar dentro de um efeito psicotrônico, né? E aí você que acompanha bem de perto
a evolução desses equipamentos, de todo o desenvolvimento tecnológico de armas sônicas, que inclusive foi assumido agora no ataque da Venezuela, lá em Davos, e falou, usamos mesmo, e vocês não viram nada, tem mais coisa para a gente poder usar. E nós estamos cercados de satélites e, de repente, alguém tem um sonho, alguém ouviu uma voz e resolveu sair caminhando, né? Nós podemos estar diante de uma manipulação tecnológica global para criar o ambiente do cavalo vermelho, já que tudo indica que o cavalo branco já está pisando aí em meio à caminhada humana nesse tempo. Nós podemos estar sendo incentivados e contra os outros. Por que dessa pergunta? Aumentou feminicídios, aumentou médico arrebentando com médico, apareceu enfermeiro como anjo da morte. Meu Deus! Nós estamos vendo marido espancando mulher, mulher espancando marido, o cara passando os filhos para a eternidade. Cara, tá todo mundo muito doido. Só aqui ou aí para o lado norte também as coisas estão esquisitas e isso significaria uma manobra desses milhares de satélites em cima da nossa cabeça, Gustavo. Eu fiz uma live sobre esse tema, que é muito interessante, doutor Alex. Eu vou procurar fazer um resumo e não falar muito para o Efraim também complementar. Existem várias patentes e, finalmente, os Estados Unidos assumiram que eles dominam essa tecnologia e tem uma especial que em inglês é conhecida como Voice to the Skull, ou seja, voz para o cérebro, onde eles emitem numa certa frequência, comandos que afetam as pessoas. Se os nossos amigos que estão acompanhando essa transmissão digitarem assim, reações estranhas dentro do Walmart nos Estados Unidos, aí vocês vão ver pessoas sem camisa, jogando leite em cima da cabeça, comendo carne crua, e você vai pensar, isso daí é um drogado, isso daí estava bêbado, coisa e tal. Sendo que depois essas pessoas disseram o seguinte, olha, eu não lembro de ter feito isso. Eu não lembro de ter feito isso. Os Estados Unidos, a DARPA, eles têm várias patentes, incluindo o Google também, que é uma PSYOP, uma operação psicológica da agência de 3 letras, a Cilia, vou falar Cilia, e juntamente com o Facebook também, que é uma operação psicológica da Cilia, essas duas plataformas, tanto o Mark Zuckerberg quanto quem quer que esteja agora como CEO do Google, são meros fantoches, quem comanda essa agência de 3 letras. Eles têm várias patentes que estão sendo aprimoradas, inclusive quem acompanha o meu canal há muito tempo sabe que questão de 5 anos atrás eu tinha uma conta no Facebook com vários seguidores, eu falei, eu vou fechar isso, porque existe o famoso Building 8, ou seja, o prédio 8, lá no Vale do Silício, do Facebook, onde eles estavam há 5 anos atrás ou mais, desenvolvendo a tecnologia da pessoa sentar-se diante da tela, sem teclado, só com pensamento, digitar o que ela queria. E isso já existe. Então, jogando agora para o Efraim. Efraim, Efésios 6, ali, a armadura de Deus. Ela é algo, né, que Paulo relatou metafórico, ou diante disso que Gustavo colocou, ela de fato ela está disponível metafisicamente para proteção dos combatentes do céu diante dos acessos que poderemos ser vitimados ou já alguns estão sendo, porque isso que o Gustavo relatou, tivemos um episódio trágico em Santa Catarina de alguém que também teria relatado isso. Ele entra no elevador com uma faca, o primeiro que ele entra, ele passa o cerol, e aí ele diz que não sabia por que fez e disse que faria com qualquer um, porque alguém mandou ele fazer. Nós vimos isso acontecendo também na cidade de Blumenau, né? Um rapaz que estava jogando e, de repente, o jogo mandou ele sair, ceifar vidas infantis, e assim ele fez.
Então, nós temos a proteção de Efésios 6, de fato, nesse momento. E qual seria o grau de vulnerabilidade social? O Gustavo até regalou o olho para esse tempo que nós estamos vivendo. Tu viajou agora, né, Gustavo? Eu faço leitura corporal, o negócio é grave. Você tem a parada é grave, brother. Porque Tá aqui eu sou um prepper. Eu sou um prepper. Aqui existem vários grupos de preppers, seriam. Como seria prepper em inglês? Sobrevivencialistas. Isso, sobrevivencialistas. Por exemplo, aqui eu tenho, se fechar tudo agora, bancos, supermercados, eu estou mais ou menos tranquilo, eu tenho comida aqui para pelo menos um mês, eu e minha esposa. Além disso, tem também a pimenta malagueta, que o pessoal já sabe qual é o significado desse apelido, a pimenta malagueta número 45, né? Calibre 45. Então, se alguém quiser fazer alguma coisa entrar aqui, vai entrar, agora vai sair no saco preto. Desculpa a interrupção. Não, e até isso é interessante, porque a gente viu lá no Irã a galera sofrendo por não serem adeptos da pimenta ou terem tirado o acesso à pimenta da galera, né? E deu no que deu. Eu, inclusive, né, estou para iniciar aqui o Krav Maga e a arte das espadas aqui também, né? O ancião vai voltar aí aos 18 anos de idade, né, profetizado pelo Efraim, para poder chegar, né, e estar pronto para uma utilização. Mas o Efésios 6, na tua percepção, Efraim, metafisicamente, ele seria aplicável nesse tempo, 1, e 2. Essas intercorrências que estão acontecendo nos Estados Unidos, aqui, Europa, a gente está acompanhando também, ela pode estar ligado a essa cadeia celestial acima da nossa cabeça, porque nós estamos aí com um monte de coisinhas aí em cima da cabecinha da gente e essa galera está mandando coisa para baixo, ok? Isso poderia justificar, exemplo, Nepal, Madagascar, Irão, México, o que aconteceu no México, e agora a própria caminhada do Acorda Brasil, que me chamou a atenção. Nós, pela primeira vez, estamos vendo jovens envolvidos nesse processo, coisa que não aconteceu em 2021, e agora a gente está vendo a juventude na rua. Isso não aconteceu. A Z parece estar sendo despertada também no Brasil. Está sendo despertada pela marcha do Acorda Brasil, né? Que tem uma grande quantidade de jovens envolvidos ali, porque toda geração vai ter uma manifestação onde ele se identifica como alguém que precisa se expor, e a grande exigência hormonal dos, vamos chamar, geração momentânea, que agora é a Z, é expressar a sua opinião, não importa que opinião seja essa. Dentro dessa pergunta de Efésios 6, eu preciso agregar dois aspectos, que é, primeiro, o aspecto da profecia, daquilo que estamos vivendo. Segundo, da ação satânica. O Gustavo abordou muito bem a questão biológica, eletrônica de influência, porque realmente são mensagens que entram na mente. O próprio Grok, dentro do X, você consegue clicar no Grok e ele pergunta, ele faz um teste se ele consegue chegar aonde você está pensando. Tem uma opção lá que você coloca o que eu estou pensando, e ele mais ou menos consegue detectar o que você está pensando se você ativa essa função. Então, assim, isso já é uma realidade, como o Gustavo disse. Aí eu vou entrar com a parte profética. Primeiro, agregar dois textos a Efésios 6 antes de falar do capacete da salvação. O primeiro é 2 Timóteo 4, que diz que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Isso é complementado por uma leitura, eu tenho esse livro aqui, chamado Libido
Libido Dominantes. É um livro que eu tenho. Meu bem, pega aí para mim. Eu acho que ela, se minha esposa estiver me ouvindo, ela vai trazer o livro. Esse livro, ele trata exatamente de como as pessoas são controláveis pelo desejo. E é um livro completamente secular, universitário, com muitas referências. O livro é dessa grossura, por isso que eu queria mostrar, que é o Libido Dominantes, agora eu lembrei o nome exato. E aqui ele diz que as pessoas ajuntariam doutrinas de acordo com seus desejos. Nós vimos isso acontecer 4 anos atrás, quando o mundo todo começou uma narrativa e todo mundo que discordava era chamado de negacionista, de louco, de fora da margem. Então nós temos o primeiro aspecto, que é pertencimento. Eu quero pertencer ao grupo que está pensando dessa maneira, que é o que está acontecendo com a geração Z. O segundo aspecto da profecia é o que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que entra essa questão, para mim, metafísica dessas armas. O aparecimento do iníquo, segundo Paulo escreve aos Tessalonicenses, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem. O livro é esse aqui. Olha a grossura do bicho. Tá vendo? O nome dele é esse, ó. Tem em português, Libido Dominantes. Ele é dessa grossura, ele mostra toda a ação cultural e ideológica por trás do que nós vimos acontecer, principalmente no tempo do fechamento global, onde as pessoas estavam completamente dominadas por um convencimento. Então, você vai ter uma ação ideológica, que as pessoas querem pertencer a esse grupo, e vai ter essa ação que, segundo a injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. É por este motivo, o versículo 11 diz, para mim, esse é um dos versículos mais assustadores das profecias do tempo do fim. Ele diz que é por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro. Essa palavra, operação do erro, para darem crédito à mentira, fala de um convencimento metafísico. Deus vai permitir que se usem armas para convencer as pessoas de fazerem algo que elas não fariam sem esse controle. É Deus que vai permitir, porque, mas veja, isso é Deus vai permitir porque elas escolheram, quando tinham o poder da alta, vamos dizer, do autoconhecimento e também da escolha própria, que é o que nós chamamos hoje do livre-arbítrio. Hoje nós temos livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio vai ser tirado por essas armas de convencimento. Está escrito isso na Bíblia. Então, profeticamente, essas pessoas serão afetadas. Mas aí ele diz algo, que os escolhidos, foi Jesus quem disse, não seriam enganados. Mas a operação da mentira, ela vai vir com autorização de Deus, pela eficácia de Satanás, do adversário, que vai inspirar, e já inspirou, como vocês disseram, para criar armas que as pessoas vão fazer coisas como esses caras que fazem loucuras e dizem que eles tinham que fazer. Uma voz falou para mim, eu sentia que eu precisava fazer algo, e tiram, às vezes, da terra pessoas próximas, da família, vizinhos, e vai fazendo, e depois, quando vão pesquisar, ele não sabe de onde veio aquela inspiração. Então, isso já é uma realidade bíblica. Efésios 6 fecha o texto dizendo que o capacete da salvação é aquilo que nos mantém, vamos dizer, incólumes para esse tipo de influência, porque esses pensamentos não conseguem penetrar em quem tem salvação e medita nela, porque a salvação te dá uma capacidade de entender o que virá, e que aquilo que está por vir é a realidade. Aquilo que não é visto é a realidade. Aquilo que se vê, aquilo que se toca, aquilo que se opera não é tão real, porque é temporário. Aquilo que não se vê, aquilo que não se toca, aquilo que não é operado é eterno, porque vem de Deus. Então ele vem da eternidade para o nosso tempo. E o capacete da salvação, ele consegue manter a sua mente guardada, e o inimigo não consegue. Por isso que nós vamos ter que ser tirados da terra. Por quê? Pelos perseguidores, pelo anticristo, pelos seus exércitos. Porque nós vamos enxergar claramente o engano, as pessoas vão estar convencidas de que estão completamente garantidas naquilo, por isso que vai se aceitar a marca como sendo a coisa mais maravilhosa da história, e quem é o escolhido não aceita, porque ele vai estar vendo claramente, porque a mente dele está bloqueada, blindada pelo capacete da salvação. Agora hein, Gustavo, deixa eu só dar um gancho aí, eu te jogo. Olha só, nós estamos diante já de uma iniciativa do governo americano, né, de combate ao flúor, né, uma inversão na pirâmide alimentar,
com o objetivo da purificação das próximas gerações americanas, né? E a redução de dano nas gerações atuais por causa do efeito da glândula pineal, que é essa anteninha que faz essa interface neural com o espiritual. Então, quando a palavra diz, filho meu, medite na minha palavra de dia e de noite, ela está falando em frequência algorítmica que está subscrita no meio dos textos ali e que altera o funcionamento mitocondrial, que é a galera que mantém essa conexão ativa, né? Vai passar o caminhão do lixo na hora que eu falei. Ó. Meu Deus, ó, profético, viu? O caminhão de lixo passou aqui na hora que eu estava falando da parada, hein? Quem gosta de profecia acabou de acontecer. Aí, esse lixo que vem sendo colocado, ele precisa ser retirado, e agora, pasme, Gustavo, né? Para a ascensão da turma de 536 DC. Meu Deus! E a turma que foi massacrada depois disso, os remanescentes estão criando no Vale do Silício o Deus metálico, brother. E é comum a todos eles a mesma ancestralidade, vindo de toda parte do planeta. É uma tribo multirracial dos que sobreviveram à perseguição pós-536. E aí, meu irmão, como é que fica esse trem doido? Porque a parada agora é top. Você está falando de uma galera selecionada com poderes no nível intelectual de 0 a 10, 15, e que vieram agora para instituir o Deus metálico para se contrapor o horror do Deus dito cristão praticado na Inquisição. E agora? Os remanescentes querem tudo e querem retirar o que eles consideram agora como comedores inúteis, na mesma linha de raciocínio daqueles que os perseguiram. Então, o perseguido se torna perseguidor, mas a... Ih, travou. Travou. Foi o caminhão de lixo. Caminhão de lixo então assume aí, Gustavo, a palavra aí que você ia falar. Eu como participante e também ouvinte de tudo que está sendo dito aqui, o que você falou aí, só o que você disse, essa sua última fala, valeu toda essa transmissão. Valeu toda essa transmissão. É pegar essa leitura bíblica e tentar aplicá-la no que nós estamos vendo hoje, porque nós não fazemos esse tipo de contextualização. Então você vê como é que a operação do erro vai ser autorizada por Deus. A gente sempre achava assim, não, é porque eu cheguei a pensar na época que estava o Biden-Harris, né, essa dupla dinâmica aí dos Estados Unidos, fazendo todo o investimento através da USAID no mundo todo, da ideologia que seria por ali, mas depois eu vi que sim, tinha muita resistência, tanto quanto convencimento, mas tinha muita resistência. A única diferença é que quem ajudava esse tipo de pensamento tinha financiamento da Society, né, da Open Society do Soros, que também, quer dizer, teve muito investimento financeiro, mas não houve aceitação de tipo 60%, acho que no máximo 20% era a favor daquelas ideologias, só que com financiamento e o meio midiático totalmente favorável, eles conseguiram muito mais voz do que os outros 70%, 80% que não aceitavam aquilo. Então não é uma coisa assim, tem que ser uma coisa, como você falou, tecnológica, que vai simplesmente implantar dentro da mente das pessoas
esse tipo de pensamento e as pessoas não vão resistir. Não vão resistir. Correto. Eu já mandei, doutor Alex, já mandei outro convite. E é aí, Efraim, a gente entende muito melhor ainda quando, acho que é João, e essa é a condenação que virá ao mundo, porque os homens amaram mais a mentira do que a verdade, mais as trevas do que a luz, e o que o grande apóstolo Paulo disse, que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar-nos ou transformar esse mundo pela renovação da nossa mente. E eu tenho falado, Efraim, e também amigos, uma das coisas brutais que irá acontecer nos últimos tempos, já está acontecendo, é justamente o engano. Não é à toa que quando os discípulos se acercaram a Yeshua e fizeram 3 perguntas, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da destruição do templo. Ele disse, vede que ninguém vos engane. E esse engano, Efraim, eu vejo que está sendo pregado diretamente dos púlpitos de várias denominações, e eu tenho combatido o ensino, hoje eu vejo herético, do arrebatamento pré-tribulacional. Eu aprendi assim, como pastor também eu ensinei assim, dentro do sistema religioso, eu fui pastor da Igreja Universal por 23 anos, até que eu conheci esse livro aqui, Efraim. Conspirators Hierarchy. A Hierarquia dos Conspiradores, o Comitê dos 300. Escrito por um ex-agente do MI6, que é o serviço ultra-secreto do Reino Unido. Esse livro levou 20 anos para ser escrito, e ele fala aqui que esse ensino do arrebatamento pré-tribulacional, aí, voltando um pouquinho no passado, desde o padre jesuíta que começou com isso, Manuel de Lacunza, depois Edward Irving, que foi um pastor e maçom também, o John Nelson Darby, que criou os Irmãos de Plymouth e também era maçom, a Elizabeth MacDonald. O Darby também era? Era irmão de Avental. Darby era irmão de Avental. A Elizabeth MacDonald, que passou a ter sonhos com a segunda vinda de Yeshua, e a famosa Bíblia de C.I. Scofield, que desvirtuou completamente as promessas e dividiu os ensinos bíblicos em dispensações, que é uma coisa humana e totalmente inventada. Nesse livro aqui, o doutor John Coleman, ele diz que esse ensino do arrebatamento pré-tribulacional foi criado com o intuito de amansar as pessoas para que elas aceitem a governança global passivamente. Rapaz, é algo assim, você vê que esse amansamento também é falado num livro que eu compartilhei no Gueborá, do grande autor cristão, o C.S. Lewis, que não é um livro que ele escreveu, mas uma série de mensagens que virou um livro, aonde ele dizia como a alma das pessoas seria induzida a um amansamento natural para elas concordarem com coisas que eram antinaturais. E o C.S. Lewis trata disso nessa série de mensagens que viraram esse livro, que tem já em português também. E você toca aí nesse cara aí, nesse livro aí, como é o nome dele, do cara aí? Dr. John Coleman, aqui. Joe Coleman. Ah, tá, John Coleman. Uhum. Eu já achei ele aqui, eu estava procurando aqui no meu script, eu sou o rei do script. A assinatura que eu não abro mão é essa aqui, meu amigo. Eu leio tudo por aqui. Eu já mandei, doutor Alex. Eu já mandei o convite. Cara, você sabe que os meus comentários aqui congelaram há muito tempo. Assim, eu não leio, o comentário não atualiza de jeito nenhum. A única, ó, para você ver, meu último comentário aqui foi de papel higiênico. Foi o foi a Fabiola Gabriela Oliveira que falou: Portugal também o povo briga por causa do papel higiênico. A Fabiola foi o último comentário que apareceu para mim aqui. Tá travado os comentários, mas eu tô aqui, para mim tá tudo certo. Eu não consigo acompanhar o que estão escrevendo, mas eu consigo
acompanhar mais ou menos. E também parou no 70. Não sei se tem mais de 70 pessoas assistindo, mas aqui no meu tá 70 travado também. Não, tem mais, tem mais. É que realmente hoje foi uma coisa de louco. Eu não conseguia ver a live que o Dr. Alex criou e pronto, mandei novamente o convite. Mandei novamente o convite. Então, ô Efraim, de cada 10, aí chegou! Cara, só misericórdia, cara. Olha, Foi o caminhão do lixo que jogou não, uma são frequência. eles. São eles. Eu falei deles e eles, pau! Você tá vendo? É surreal, cara. Essa galera é do inferno, gente. Bota aí, ó. Galera do inferno, galera do inferno, galera do inferno. Você se liga, povo de Deus. Ó, você corre pro Gueburá amanhã, ok? O Zap, bota aí, Alexandre. 21995 31 34 67. Toda a turma Gueburá, bota aí o número aí, o 21995 31 34 67. Porque, ó, não vão parar o ancião, não, gente. Não para, Vê não, se hein? apareceu aí que eu escrevi o número. Vê Eu se o que eu sou escrevi apareceu. imparável. Olha só quem me tira dessa treta é Deus, hein? Eu sou imparável, brother. Penta no camarada que Só quer uma ir para pergunta. cima Gustavo, do trem. apareceu aí a minha escrita? Eu vi o número. Apareceu, Vão apareceu. repetindo aí, o pessoal do Não, aqui Gueburá, para vai mim tá botando o travado. Eu número. vejo que eu escrevi, Vai a mas eu não sei galera quem que aí, está ó. Vai escrevendo. botando a galera aí, ó. Vai botando o pessoal do Gueburá, porque nós estamos aqui para arrebentar com o inferno, brother. Vamos arrebentar com o inferno, olha só. E tem um detalhe: Efraim falou um pouquinho dele, né? Eu sou ex-congregacional, com estágio assembleano, né? E o Não, meu sim. amigo Gustavo, meu Deus, Gustavo, tu passou por onde, Jesus? Ele Por onde falou tu quando você Pela passou? saiu. Repete aí, Gustavo. empresa, eu vou até evitar o outro nome que eu chamo, mas é a empresa da religião do Deus Baco do reino de Zeus. Jesus, só misericórdia, né? Então, vocês estão diante de uma tríade aí, brother. A espada está afiada, o escudo, né? O bendito da sandália, né? Eu estou uniformizado, eu estou com o capacete e eu estou pegando as armas espirituais do combate. Se eu fosse vocês, corria para o Gueburá, porque amanhã o pau vai torar. Porque isso aqui que a gente conversou, vocês não têm noção. A gente vai rasgar, porque me derrubaram em 536 DC, Gustavo. Quando eu estava dizendo que os remanescentes querem arrebentar com a gente. Meu Deus! Os caras querem arrebentar com a gente. E aí? A pergunta que não quer calar, Gustavo, essa garotada está bem intencionada? Eles estão bem intencionados? Não, não, Porque não, o não. cara está criando um Deus metálico. O Deus cristão arrebentou com os ancestrais dele, passou o cerol. Queimou, cortou, torturou, estuprou. A galera fez um monte, né, gente? Verdade seja dita, os caras aprontaram com a galera. E, de repente, a tribo vem de tudo quanto é lugar para o Vale do Silício. E agora? E agora, Efraim, como é que fica isso? A tribo toda junta, a galera toda junta ali. Todo mundo bem Eu acho intencionado. que a mais disruptiva das entrevistas, eu só coloquei um pedaço do Davos, foi a do Alex, que é o cara que, assim, ele é tipo um porta-voz, ele não tem filtro. É o Alex Karp, da Palantir, que é o CEO Palantir. da Palantir. Ele é um cara sem filtro, ele é um cara que não sabe pentear o cabelo. Vai ver, ele tá lá em Davos com o cabelo despenteado. Ele é um cara que tem um cabelo enorme e ele acorda de manhã e deve fazer assim, porque ele só aparece que nem o Einstein, com o cabelo pro alto. Isso. Aí tá faltando. Vai lá. Aquilo ali, ó. Eu vou falar nisso, doutor Alex. Eu vou te mandar o produto. O nome do produto turco é GR7. Ele é para diminuir os brancos, mas ele também faz crescer cabelo onde você não tem, porque ele trabalha na raiz. Ou então vamos Então, é fazer o que uma o Gustavo campanha. está usando e não quis compartilhar comigo. Olha só, o Gustavo está usando e não quis Estava compartilhar. cabeludo. Vamos fazer uma É. campanha. Vamos fazer a campanha. Vamos enviar o ancião para a Turquia para fazer um transplante de cabelo.
Pô, mas esse produto funciona melhor que a operação. Vai por mim. É desse Mas jeito, como meus eu estava amigos. dizendo, eu acredito, gente, que realmente nós estamos vendo aí é que o doutor Alex acabou ficando um tempão fora, a gente falou várias coisas, né? Mas uma das minhas percepções são de que a gente vai ver aí um novo surgir de tecnologias que já estão sendo divulgadas. O Alex Karp, ele falou muita coisa dissonante, um cara que falou literalmente junto com o Larry Fink, que é o cara mais poderoso do mundo hoje. Ele já era o cara economicamente mais poderoso no sentido da influência econômica. E agora ele acumula a influência financeira da Pedra Negra, da empresa Pedra Negra, com mais de 13 trilhões de dólares em fundos, com a presidência do Fórum Econômico Mundial, do WEF, que é, né, o World Economic Forum, que é onde ele hoje é o cara. Ele é o cara, ele que fez as entrevistas principais, ele que colocou, ele que sentou com os grandes nomes da atualidade, só que quando você assiste a entrevista dele com o Alex Karp, o cabelo fica igual do Alex Karp, é assim pro alto, porque o cara fala tudo, ele não tem filtro. Ele fala literalmente na entrevista que ele é, primeiro, contra o ensino formal universitário. Ele diz: eu não fiz, eu não terminei. Aí o Fink fala: eu também não. Aí você descobre que os caras mais ricos. Aí o Bill também não, né? Aí o Bill Não, lá, então. Gato Bill. O Sim, os Zuckerberg tem um caras. pouco. O Eles Zuckerberg tem um defendem pouco ali ainda. de que esse ensino, eu até publiquei isso aqui no Instagram, eles defendem que esse ensino formal ele está ultrapassado e o CARP diz: o que vai valer e vale de verdade hoje é o técnico vocacionado. Aí ele cita policiais como exemplo de pessoas que fazem um trabalho espetacular, que deixaram e que tiveram cursos técnicos. Eles falam universidades menores, que ele está falando dos cursos técnicos de pessoas que ficaram especializadas em algo e pelo instinto vocacional conseguiram chegar a lugares muito maiores do que aqueles que deveriam ser formalmente preparados para fazer aquilo. Ele está ali defendendo essa ideia. Efraim, para cada 100 empresários brasileiros bem-sucedidos, 99 são isso. Sim, e o Karp está dizendo isso em Davos, que é, vamos dizer, a Meca, já que a referência, né? É a meca dos caras que hoje mandam, né, e tomam as decisões mundiais. Né? Mas, assim, é o antigo Comitê dos 300, que o Gustavo mostrou o livro ali, do John Coleman. Hoje, para mim, se tem um Comitê dos 300, é o Fórum Econômico Mundial. Tem o mesmo tipo de poder e pensamento que o Comitê dos 300 teve no passado. Agora, Efraim e Gustavo, tábua redonda do rei Arthur e Merlin. Meu Deus, meu Deus. Gustavo do céu, e agora? E agora? Aqueles cavaleiros de Arthur, Excalibur e a treta de Ismael. Está em curso? Os caras vão passar limpo o planeta ou não? Olha, doutor Alex e Efraim, eu sempre coloco como parâmetro as Sagradas Escrituras. Inclusive, ontem eu estava lendo e fiz um resumo sobre o futuro das nações árabes segundo as profecias. Então, nós vemos que a Arábia Saudita será atacada. Isaías 21:2 fala sobre isso. Dedã e Sebá serão atacados, provavelmente pela Pérsia, que irá destruir o oleoduto saudita. A Arábia Saudita vai se colocar ao lado do primo Israel. O Egito vai se converter, Isaías 19 fala que haverá um caminho do Egito passando pela Assíria, que era uma região que pegava parte do Iraque, parte da Síria e, se não me engano, também uma parte da Turquia, algo assim. E que o Egito se converterá, aprenderá a falar o hebraico
e colocará um marco em honra ao Todo-Poderoso Adonai, e que também irá adorar a Adonai. O Irã, Jeremias 49, fala que o Eterno irá julgar o Irã, mas que depois converterá o Irã também, ou o que sobrar dele, lembrando que apesar do ataque que o Irã irá sofrer, não será dizimado, haverá uma diáspora iraniana, mas o Irã volta na famosa guerra de Gog e Magog, não podemos nos esquecer disso. Os Emirados Árabes Unidos estão agora sendo colocados um pouco de lado, porque assumiram posturas e ações contrárias ao que o mundo árabe acredita ser o certo. A Turquia não será destruída, porque também Turquia estará em Gog e Magog. É fascinante. Para quem gosta de história, como eu gosto, o doutor Alex também gosta, creio que o Efraim também gosta, a gente ver o desenrolar de tudo isso hoje diante dos nossos olhos, nós definitivamente somos uma geração abençoada por isso, e eu creio também que somos a última geração. Aproveitando ainda, deixa quando o doutor Alex não estava aqui ainda, esse livro aqui, né, o Comitê dos 300, essa mesma elite do Comitê dos 300, eles, juntamente com o Clube de Roma, há anos atrás, já dividiram o mundo em 10 regiões. E a região número 1 é formada por Estados Unidos, ligado ao Canadá e também a Groenlândia. E o Brasil está na região 6, China, região 8, Oceania, na região 4. São 10 regiões, o que corresponde aos 10 chifres da besta, né? Então, nós estamos vendo, na nossa dimensão, o desenrolar do livro da Revelação, do Apocalipse, e eu me sinto abençoado por isso, porque eu creio que, apesar de que não trocariam onde estão por estar aqui, mas creio que os profetas que profetizaram tudo isso que nós estamos vivendo gostariam sim de ver o cumprimento dessas profecias hoje. Eu tenho a mesma sensação, Gustavo, né? E eu agradeço demais a Deus de ter sido poupado para ver esse tempo, né? A gente fica olhando para os filhos, para os netos, né? E a importância que é esse despertar, gente, do ancianato, né? Apesar do Efraim ainda ser estagiário para chegar ancião, né? Mas nós já estamos aí, né? Nós já estamos aí nessa caminhada. E quando eu olho... Eu tenho 60 anos. Quantos anos tem o Efraim? Desculpa perguntar. 54. Aí, olha só. É que preto, quando pinta, já passou de 130, né? Mas eu tenho 60. Verdade. Então você vê que nós estamos diante de um grande desafio, entendeu, Gustavo? Que é preparar a geração, né, que está aí para o enfrentamento desses dias, tá, gente? Isso é muito sério. Eu tenho observado nas crianças, né, algo paranormal. Paranormal, olha o termo que eu estou usando, hein? Paranormal. Eles estão apresentando uma inteligência média superior, e não é só os que estão diretamente comigo, né? Porque aí a gente tem acesso a outros, né? E aí eu tenho visto que essa garotada é diferente. Entendeu, Efraim e Gustavo? São muito diferentes. E eles vêm com uma percepção de avaliação e síntese, que é outra coisa que está me surpreendendo um monte, né? Porque eu só fui ganhar capacidade de avaliação e síntese na adolescência. Na adolescência que a gente começou a avaliar a síntese. Cara, uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, fazendo avaliação e síntese não é comum. Não é comum, né? Então, parece que do céu para a terra chegou uma galera não comum, ok? Não comum, e eles estão sendo bombardeados. Eu vi os Estados Unidos mudando a pirâmide alimentar, mudando o efeito nos baby, né?
E eu creio que alguém próximo ali entendeu o desafio que está diante da gente, que é garantir essa garotada, porque em algum momento eles vão entrar em ação metafísica. Olha o termo que eu estou usando, hein? Ação metafísica. Porque como se fossem, né, pequenos para serem grandes ativados no meio dessa bagaceira toda que está vendo. Você tem essa percepção, Gustavo, depois Efraim, ou para você está tudo na zona de normalidade? Não, eu não vou deixar o Efraim falar, que eu já falei muito. Vai, Efraim, depois eu complemento. Não, eu percebo sim, eu percebo que as crianças estão mais ligadas. Acredito que nós, profeticamente, quando adentramos numa linha de tempo céu-terra, que é o que aconteceu nos dias do Messias, quando Yeshua veio antes, um tempo antes, começou um grande número de endemoniamentos a acontecer, ao ponto de que quando ele se manifestou, o endemoniamento era literalmente pandêmico em Roma e na circunscrição ali da Judéia e de Samaria. Haviam muitos casos, inclusive virou emprego para muitos rabinos. Você vê que os filhos de Seva viviam de expulsar demônios. Virou uma coisa assim pandêmica na época. Por quê? Porque quando a película que separa a dimensão da terra da dimensão do céu fica muito fina, aquilo que é invisível começa a se manifestar no visível. Mas também eu gosto de falar que nós temos três mentes, três poderes, três entidades poderosas em ação. Nós temos aquilo que pertence a Deus, aquilo que pertence às trevas, mas também temos aquilo que pertence aos homens. Então, eu não sou um dicotomista que só tem luz e trevas, só tem Deus e o diabo. Eu acho que o homem é um ser senciente, poderoso, uma entidade tão poderosa quanto qualquer ser trevoso, e eu incluo Satanás nisso. Não acho que Satanás é maior do que o homem, como muitos tentam mostrar. O que ele tem é, sim, mais inteligência, mais quilômetro rodado, muito mais perspicaz. Ele é extremamente inteligente, sedutor, capaz, sagaz e cheio de arquiteturas. Só que eu considero o homem uma terceira entidade tão poderosa quanto anjos e tanto de luz quanto caídos. É a minha percepção de que nós temos esse poder em nós, que Adão, na sua plenitude antes da queda, tinha poder de resistir sozinho, sem Deus, e vencer a Satanás. É como eu vejo. E que o único que teve esse poder depois de Adão foi Jesus, que veio e viveu a plenitude da humanidade. Jesus foi 100% homem, mas também foi um homem em 100% da sua capacidade. Se você quiser saber como é que seria o homem se ele usasse 100% da sua inteligência, ele seria como Jesus. Como é que seria o homem se ele usasse 100% do seu poder físico, mental e espiritual? Seria igual a Jesus. Jesus é tudo que Adão deixou de ser, por isso que Paulo diz que ele é o último Adão, o segundo e último Adão. Então ele restaurou o poder de homem. O homem tem um poder em si mesmo. As crianças de hoje, por causa dessa película que está ficando fina. Por quê? Porque quando o Messias veio, aquilo que era muito oculto, Paulo diz que o que estava oculto nos séculos e gerações, foi manifesto aos santos de Deus, que somos nós. A quem Deus quis fazer conhecer a glória deste mistério. Que mistério? Cristo em nós, esperança da glória. Então, quando Cristo volta a habitar dentro do homem, como foi no jardim, o homem também tem o potencial de se tornar pleno. Como está escrito em Efésios, capítulo 4, versículos 12 e 13, que os 5 ministérios são dados até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Eu acredito que o homem pode chegar à estatura de varão perfeito. Não acho que é impossível, não acho que é um alvo inalcançável, porque os 5 ministérios foram dados para isso. Efraim, olha só, o texto, Jesus disse que nós faríamos o que ele fez, Gustavo, e faríamos mais. O texto é claro nisso.
Sim, E então, aí, sim. detalhe, a aula hoje, gente, que eu vou dar no TIC, nós vamos falar, Gustavo agora vai amar, ó, geometria sagrada, geometria fractal, teoria do rugoso e implicações dessa movimentação dentro do espaço do campo mórfico, Gustavo. Isso é a aula do TIC hoje, do TIC 3, a gente vai começar dessa maneira, porque nós temos uma transição que ela foi estabelecida para criar uma dificuldade dentro dessa manifestação por aquilo que comemos, bebemos, respiramos e nos expomos. Então, na realidade, né, a questão da hostilidade do meio ambiente está na proporcionalidade do distanciamento da nossa identidade com Deus. Meu Deus! Olha só, quanto isso é sério. Porque quanto mais próximos dessa identidade, mais ativados, né? Mais ativados nós estamos. E aí manifestamos de maneira natural o que aconteceu com Pedro. A sombra de Pedro curava. Meu Deus! Pedaço da roupa de Paulo curava. Sim, é Jesus! por quê? Porque, na Compreendeu? verdade, o espiritual toca o físico. Por isso que existem objetos, ou como chamam, artefatos, com poderes, porque tocaram realidades espirituais e essa realidade ficou fisicamente ou metafisicamente concentrada naquele lugar, como, por exemplo, a Arca da Aliança, ou a serpente que foi feita por Moisés, que acabou virando um deus adorado, Neustan, que não era Neston, mas era Neustan, a serpente adorada pelo povo de Israel, assim como nos dias de Jesus, os dias da vinda de Jesus, biblicamente é chamado da plenitude dos tempos, aonde o homem na sua manifestação humana, social, poder e capacidade não está no auge hoje. O auge foi há 2000 anos, no Império Romano, o homem estava na sua plenitude humana. E o que isso gerou? O império mais desonesto, corrupto, perverso e pervertido de todos os tempos. E essa é a marca do 6, é a marca do 666. É aonde o homem, na sua plenitude, tira o que há de pior da sua natureza para fora. Quando vêm os filhos de Deus começam a restaurar a conexão da terra com o céu. Porque a Bíblia diz que até a natureza aguarda com ardente expectativa esta manifestação daqueles que carregam Deus, do Cristo em nós. Para quê? Para que ela também seja descorrompida, resgatada da sua natureza corrompida, porque o homem transformou a terra em algo decadente. E não é o avatar, não é a gente se conectar a Gaia que vai restaurar essa aliança, é a gente se restaurar a Deus, porque reconciliar o homem com Deus traz também um conserto na natureza. Eu gosto muito de um vídeo que eu publiquei de uma pastora, Marlete, que eu botei há pouco tempo, do avivamento em Alolonga, não consigo decorar esse nome, da Guatemala, que é aquele povoado que teve um reavivamento, as plantas começaram a produzir, não crescia nada, começou a crescer cenoura gigante, tomate gigante, tudo que se plantava na terra dava grande. Por quê? Porque a terra se conectou com o céu, e que se a terra ouve a voz de Deus, ela começa a dar frutos naturalmente. A terra produz sem nenhum tipo de ajuda humana, o que há de melhor, porque ela está buscando reconectar a voz de Deus. Por isso que a tempestade ouviu o Senhor, por isso que o mar obedeceu, porque a terra quer ouvir a voz de Deus através do homem. O homem é a voz de Deus na terra, se ele está conectado com Deus. Eu creio nessa restauração. Isso daí, Efraim. Agora deixa o Gustavo comentar. O que você acha? Não, eu queria colocar uma palavra antes aí, Gustavo, em cima disso. Por quê? O que o Efraim está colocando, né? Ele, não sei de propósito ou não, ele omitiu 536 DC. Porque em 536 DC, os intraterrestres, né, agiram na Islândia, transformaram o hemisfério norte num grande laboratório epigenético. Então, você tem um movimento, né,
cristão até 536, de um jeito, e outro totalmente diferente depois de 536. Compreendeu? Então, você tinha uma coisa que ia numa direção, 18 meses de escuridão, mais o ocorrido, e o azimuth mudou. E é o norte que está mexendo com tudo, cara. Não é à toa que você está no norte, Efraim está no norte, e eu sou sobrevivente do sul. Meu Deus! A parada é o norte. O norte está nessa bagaceira com força, gente. Compreendeu? E tudo que vai acontecer vem do norte. Olha o texto. Tudo vem do norte. É o homem do norte, é o norte, é o norte, o exército, aquele rolo todo. Até no final é o norte na jogada. Mas como já diz a canção, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Oi, mandou bem, mandou bem, mandou bem. Eu estou abaixo mesmo, eu estou na linha de Capricórnio. Eu estou no Capricórnio da parada, brother. É sério. Paralelo 33 na jogada, gente. Você fica ligado aí. Eita, tá igual o Monte Hermon. Latitude e longitude. Ei, latitude e longitude 33. Só um momentinho. Só a misericórdia. Só a misericórdia. Efraim, não sei quanto tempo você tem aí, mais 1 hora. Você vai conseguir entrar lá no YouTube ou não? Rapaz, eu tenho uma reunião agora marcada com o pessoal do Brasil. Eu tô lá. Eu tô desde manhã. Eu saí para levar minha esposa numa consulta. Paramos para almoçar cachupa. Cachupa, para quem não conhece, é uma comida cabo-verdiana. Aí vim para cá, para a live, vou entrar numa reunião, vou entrar em outra reunião. Acho que não vai dar tempo de chegar lá, não. Então, tranquilo. Então, Gustavo, você tem aí quanto tempo ainda? 5 minutos? 10 minutos? Não, hoje eu estou de boa, hoje eu estou tranquilo. Hoje eu estou tranquilo. Você tem 5, Efraim? Tem 5? Então, eu saio, vocês ficam. Não, vamos fechar, porque eu tenho que ir lá, então, fazer sozinho no YouTube, ou melhor, vou mandar para o Gustavo. Gustavo, tu vem comigo no YouTube no lugar do Efraim. Beleza, a gente continua lá pelo YouTube. Vocês continuam no YouTube, porque... Eu puxo você, então, vou te mandar e você vem lá. Então, em 5 minutos, vamos tentar sintetizar esse primeiro encontro, gente, que eu espero que seja, né, um desdobramento de novos encontros. Ver se você consegue botar o Efraim no Colab, eu no Colab, né? E se tu baixar isso para o YouTube, me põe lá também no Colab do YouTube, para a gente já mostrar isso para a galera que estava lá, que tem muita gente que não está nessa plataforma, né? E que está doído porque não aconteceu lá. Mas lá não dá para botar 3, gente. Não dá para botar 3. Não, com o Gustavo dá. É você que não sabe. Eu te falei porque o megamente da tecnologia é ele. Se você fizer pelo StreamYard, você consegue colocar 3. Isso aí é bullying. Tu viu o que ele fez agora? Isso é bullying. Se fizer pelo StreamYard, dá para fazer com 3. Ele está fazendo bullying com o ancião, tá vendo? Isso é bullying. Vamos fazer no meu canal, que aí eu transmito para 11 plataformas, mais a rádio web. Aí todo mundo vai fazer agora, o negócio é que os seguidores do Dr. Alex não recebem comunicação se fizer pela tua plataforma. Recebem, Gustavo? Eu acho que sim. Eu acho que se sim. Se você conseguir, através da sua plataforma, chegar nos seguidores do YouTube do Dr. Alex, meu amigo, vai ser juntar a fome com a vontade de comer. Então, vai ser. Eu vou botar o YouTube, tem que ter a plataforma do YouTube e depois mais 10 plataformas e a rádio. Mas os seguidores dele só são informados se for a partir do canal dele e não do seu. Ele pode pegar o link da transmissão, não do bate-papo interno, da transmissão, e colocar lá para os seguidores dele. Não, você tem que chegar, me colocar no Colab, eu aceitar o Colab da transmissão. Acho que talvez funcione, né? Não sendo eu nenhum especialista, como denunciado pelo jovem Efraim, do assunto que eu não sei nada. Eu não sei nada. Mas faz sentido. Né? Se você fizer os juntos e ele entrar, os seguidores dele serem comunicados, porque ele vai estar ao vivo. Deve ter lógica. Deve ter lógica em cima disso aí. Então, tu cria o link lá, eu abaixo o meu link e a gente entra daqui a 50 minutos lá. 1 hora, né, por lá, entendeu? Para a gente ver. Ou, se quiser manter o meu, né? E aí você vai para o meu. Mantenha no seu, a próxima a gente faz. E aí depois a gente faz o teste. Ó, esse aí é um ancião, viu?
Ele é um ancião, ele está tomando cuidado. Não, Isso é faz favor, pensamento vocês de entrem lá ancião. agora, o doutor Alex vai fazer e vai te chamar. Aí eu vou É. ver se eu sou comunicado no canal do Gustavo, Pô, porque tá você que aí. vai iniciar. Eu vou ver se o Isso. Gustavo aparece em direct ou não, que eu nunca vi Show. isso. É verdade. Vamos deixar lá pelo meu para ver. Mas vamos lá, síntese. Efraim, você que vai correr mais rápido. Síntese desse primeiro encontro. Eu acredito que Três Cariocas Atrás das Linhas Inimigas foi um sucesso total. Falamos de um monte de assunto. A gente deixou o Gustavo falar pouco hoje, e o doutor Alex e eu temos que nos controlar, porque toda vez que o Gustavo vai falar, o doutor Alex, só uma coisa, e eu, só uma coisa, eu e ele não deixamos o Gustavo falar, mas no próximo o Gustavo vai comandar também alguns assuntos, porque ele tem muito a contribuir, muita coisa mesmo, está no olho do furacão aí do governo central do mundo, acho que é hoje o governo central do mundo é os Estados Unidos. Tu vê que o próprio Daniel Lopes ele fala o tempo, todos os assuntos dele são baseados ou em comunicação americana ou em realidades americanas, porque é onde as decisões estão afetando o mundo todo e nós temos a grande oportunidade de ter o Gustavo lá conhecendo bem, pensando da maneira certa, com o capacete da salvação, guardando a mente dele, conseguindo ver os assuntos com clareza. E acho que isso é uma grande oportunidade de desenvolver aí um trio de mudar muitas coisas aí dentro da mentalidade da nossa geração. Não, show. E só corroborando o que você disse, quem falou mais foi você, hein? Mas vamos lá. É porque eu falo pouco. Vai lá, Gustavo. Vai lá. Diga. Não, eu só queria acrescentar a respeito da geometria sagrada, que é um assunto que também me fascina, 369, a medida da diferença de uma orelha até outra orelha, tudo isso são padrões que realmente me fascinam. Como também dizem, né, que falta uma hora, tanto na noite quanto durante o dia, né? Se a gente pegar um relógio, somar 12 mais 1 dá 13, 11 mais 2 dá 13, 10 mais 3 dá 13, e assim é todo o padrão. 13, 13, Tu 13. gostou do 13, né? Aí, olha só, olha o nariz, hein? Olha o nariz aí na história, hein, cara? Olha o nariz, hein? Como o calendário de Enoque, que eram 12 meses com 30 dias, sendo que na mudança de cada estação acrescentava-se mais um dia, fazendo um total de 364 dias. E é bem explícito, está aqui ó, no livro, é bem explícito que ano bissexto é um ano maldito. É um ano maldito. E nós caímos nessa maldição que foi criada pelo Papa Gregório. E para terminar, muito obrigado a todos que participaram, foi um prazer, eu estou à disposição. Tem essa diferença de horário, né? Eu estou 2 horas atrás, horário de Brasília, e 5 horas atrás de Portugal, na Europa. Mas foi um prazer, muito obrigado mesmo, estou muito agradecido e feliz de poder ter ajudado, contribuído. Espero que desse encontro outros mais surjam, a fim de que possamos ajudar aqueles que ainda não estão sabendo definir o que está acontecendo. Eu coloquei aí, Gustavo, seu canal aí no comentário, que teve gente pedindo. Aí eu botei o link, mas eu sei que link não dá para seguir. Aí coloquei, é só você botar lá, digitar na lupa do YouTube, Gustavo Luiz Uncut, UNCUT, que aí você vai para o canal dele. Não existe mais o Fórum USA Flórida, Fórum USA Flórida 2, Fórum USA Flórida 4. Eu recuperei, está lá o canal. Recuperou, mas não está usando, né? Tô usando, só que está em shadow banning, né? O YouTube... não, deixa o Gustavo Luiz Uncut, que eles nem sabem que é o mesmo, senão já era. Aí o pessoal vai estar lá com ele lá, é muito bom o canal e no YouTube. Gente, eu estou honrado, né, com o que Deus está fazendo, né, extremamente honrado, né, de encontrar jovens pensantes. Né? Isso é um desafio, né? É um desafio encontrar jovens sexagenários. Isso, encontrar jovens que pensam nesse tempo, né? E eu creio que você que esteve aqui tem que seguir já o Efraim Global, né, News. O Gustavo, como é que está você, Gustavo, na tua aí? É Gustavo? É Glam. É GLAM 1965.
Glam, olha só, Glam 1965. 1965, agora ficou fácil de eu gravar, Glam 1965, né? E o doutor Alex Alves, você já vai entrando lá, você vai ver o Efraim, vai ver o Glam 1965, a gente segue poucas pessoas, já, porque fica muito mais ligado a quem a gente está trabalhando, até porque eu tenho um volume de publicação, né, muito direcionado aqui no Instagram. Então, a gente não polui com muita gente, né, como muita gente acaba fazendo, por conta disso. Não é que a gente queira ficar de nariz empinado, não. É pela característica do laboratório psicossocial, que é o meu Instagram. Ali eu monitoro as reações do povo a nível global e isso vai alimentando a percepção de para onde as pessoas estão de fato, né, tendendo a pensar, tá, gente? Esse Instagram aqui é um laboratório. O meu é um laboratório assumido, psicossocial. Tudo que eu publico, material do Efraim ou material do Gustavo, de quem quer que seja, o que eu trago para aqui é para justamente entender o que está na cabeça da galera, né? Para eu saber a hora de sair correndo. Meu Deus, a hora de sair correndo, porque o trem é doido, hein? O trem é doido. Estou aguardando vocês 1 hora lá no YouTube, doutor Alex Alves, e 3 horas de Brasília. Começa a primeira aula TIC comigo sobre geometria fractal, geometria sagrada, teoria do rugoso e o impacto, inclusive, de 536 DC na epigenética humana, alterando o comportamento humano a partir dali. Então, se você quer entender a bagaceira, o seu lugar é ser um terapeuta integrativo de base cristã, porque o pau vai comer, o pau vai comer. Tá bom? Um abraço aí, meus amigos. Shalom, Valeu, um shalom. abraço. Shalom, Paz. shalom. Shalom. Excelente fim de semana. Shalom para todos.